Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Good para Ver e Ouvir, um podcast 100% original de Dr. Good, que te dá dicas valiosas e te ajuda a ser a sua melhor versão todos os dias. Eu sou Lígia Favoreto, jornalista especializada no mercado farmacêutico de saúde e beleza há mais de 15 anos, e estou conduzindo aqui uma série de conversas com profissionais sobre suplementação, vitaminas, sono e alguns outros temas super interessantes. Estamos mais uma vez aqui com a doutora Paula Arruda, pediatra natural de Brasília, formada pela Universidade de Ribeirão Preto, fez residência em pediatria pela Santa Casa de São Paulo e é especialista na área pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduada em nutrição pediátrica pela Boston University e educadora parental pela Positive Discipline Association. Hoje, com um perfil no Instagram, @pediatra na web, a doutora Paula acumula mais de 200 mil seguidores. Em sua maioria, são pais e mães que buscam dicas de pediatria. Tudo bem, doutora Paula? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Lígia? É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Doutora, hoje o nosso bate-papo será sobre alimentação saudável na infância. Vamos lá? Chegou a hora de ser a sua melhor versão. Good para ver e ouvir te ajuda a descobrir um mundo novo. Com uma rotina leve e de um jeito muito mais gostoso. Doutora Paula, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho quais são os objetivos de uma alimentação saudável. Quando a gente está falando principalmente na infância, o objetivo que a gente tem maior é um crescimento e desenvolvimento adequados, né? Alcançando o potencial máximo dessa criança. Isso é sempre o que a gente vai bater na tecla, né? Eu não estou simplesmente falando que essa criança vai crescer, mas ela vai crescer no seu máximo potencial. E, naturalmente, se eu foco em uma boa alimentação na infância, eu estou focando em uma boa alimentação na idade adulta. Então, na pediatria, a gente acaba trabalhando muito com prevenção, com longo prazo. Então, a gente também trabalha com saúde lá na frente desse adulto que hoje é uma criança que está aqui com a gente. Muito interessante. E esse tema, né, doutora, alimentação infantil, traz muita preocupação para os pais, até uma rotina um pouco cansativa, né, para a introdução alimentar e tudo mais. Então, como que eles podem aí estimular essa alimentação saudável? A primeira coisa é focar em oferecer alimentos saudáveis. Isso é a primeira coisa que os pais precisam ter em mente. Eu preciso oferecer alimentos de qualidade. A segunda coisa é perder a necessidade do controle. Diminuir um pouquinho a ansiedade. E confiar que as crianças, principalmente as crianças pequenas, eu estou me referindo, aquelas que estão começando a se alimentar, elas têm autorregulação. Então, muitas vezes a criança está comendo pouco, para o meu ponto de vista. Mas para a necessidade daquela criança, considerando que ela ainda mama, ela não precisa comer mais que aquilo. E nos primeiros meses, eu sempre falo isso para os pacientes, foca na experiência. Seu filho tem que curtir, sentar na mesa, tem que tolerar o alimento perto dele, o cheiro do alimento, a textura do alimento, a cor do alimento. E aí, com o tempo, aquele alimento, ele vai entendendo que é um alimento bom, é um alimento que não faz mal. Na repetição, ele cria vínculo. Agora, se no meio do caminho eu começo a oferecer um monte de outras coisas que são mais palatáveis, porque, convenhamos, os industrializados são muito mais palatáveis, essa criança vai naturalmente modificando seu paladar e perdendo interesse naquilo que é bom. Então, tem que ser um momento também de prazer, né, doutora? Os pais podem relaxar um pouquinho e tentar tornar isso um pouco mais prazeroso, né? Doutora, uma dúvida aqui que eu tenho. Quando a família, né, já introduziu esses alimentos industrializados, a criança já teve acesso a muitos produtos com açúcar, tem como fazer uma reversão, né? Como a gente pode despertar esse senso da alimentação saudável na infância? Sim, a gente pode modificar isso em qualquer momento, mas a gente tem que entender que alguns momentos são mais desafiadores. E aí, a primeira coisa, eu diria que é diminuir a ansiedade da família, porque muitas vezes essas famílias que dão muitos alimentos que não são adequados, eles dão porque eles acham que a criança comia pouco. Aí começou a dar um alimento para pelo menos ela aceitar.
Esse menino tem que comer alguma coisa para pelo menos comer. E aí, conforme isso vai sendo feito, menos variedade essa criança vai comendo. E aí a gente vai caindo sempre no ciclo da recusa. Eu não quero, então eu dou pelo menos alguma coisa para ele comer, aí daqui a pouco ele não quer de novo, aí pelo menos alguma coisa para comer. E quem quebra esse ciclo é o adulto. Então, a primeira coisa é reduzir a ansiedade familiar em relação ao quanto essa criança come. Porque a sensação dos pais é que essa criança vai morrer de fome. Eu já ouvi isso no consultório, assim, dezenas de vezes. Se eu não forçar, meu filho vai morrer de fome. Meu filho vai morrer desnutrido. E isso é uma coisa que os pais precisam desconstruir. Então, a gente vai oferecer majoritariamente alimentos bons, vai reduzir da nossa alimentação os alimentos ruins, porque nós somos exemplos. E se for uma criança pequena, ali de 2 anos, 2 anos e pouco, 3 anos, a gente até consegue fazer isso com um pouco mais de facilidade. Mas quando a gente está lidando com uma criança de 4, 5, 6 anos, que é muito seletiva, às vezes a gente tem que ir devagar. Então, uma coisa que eu falo, por exemplo, você pega um achocolatado, desses tradicionais, que tem 95% de açúcar. Às vezes a criança não tolera que você mude a marca. Aí o que você faz? Você vai lá no potinho e mistura um pouco de chocolate 50%. Pouco. Aí, beleza, toma aquilo, a criança nem vai perceber. Na próxima vez, você mistura mais um pouquinho. Até que o chocolate 50% seja a maior parte do chocolate que você oferece. Então, dependendo da idade que você tá, você tem que fazer uma coisa gradual. Muitas vezes, a gente vai oferecer, por exemplo, um alimento saudável de uma forma que não é saudável. Só para a criança provar. Então, por exemplo, quero que meu filho coma berinjela, mas ele não come a berinjela. Eu posso fazer milanesa frita, sabe? Só para ele quebrar a coisa de eu nem provo. Às vezes aquilo Para ele poder experimentar em algum momento, né? Isso. E aí depois você vai trabalhando essa coisa da melhora da qualidade. Levar o seu filho no mercado para escolher os alimentos ajuda muito. Tem gente que subestima isso, mas ajuda. A criança tocar o vegetal, tocar o tomate, saber o que é. Tem criança que nunca viu in natura uma abóbora, né? Não sabe como é. Então, chuchu. Então, você leva, no final de semana, uma criança maiorzinha, você leva para a cozinha para te ajudar. Nem que seja para lavar o vegetal. Porque quando ela está na cozinha, você está cozinhando, ela vai desenvolvendo tolerância ao cheiro, a olhar aquelas coisas, entendeu? Porque tem criança que não tolera nem o cheiro daquele alimento, nem olhar o alimento colorido perto. Então, você vai subindo pequenos degraus. E a gente, dependendo da idade da criança, a gente tem que valorizar cada conquista que a gente tem. E aí, naqueles casos de crianças extremamente seletivas, né, e que não toleram nenhuma textura e tudo, muitas vezes a gente precisa de uma ajuda de um terapeuta ocupacional, às vezes até um fono. Muito bem, doutora. E aqui uma curiosidade, né? Se a criança pula uma refeição, por exemplo, ela não quer comer de jeito nenhum, por exemplo, no almoço ou no jantar, tem problema? Porque, né, você acabou de comentar aí com a gente que os pais ficam com medo e acabam oferecendo outras coisas, pensando que elas ficariam com fome. Então, tem problema, de repente, pular uma refeição? Isso não é o ideal, né? Mas pensando num processo que a gente está trabalhando a seletividade, a gente tem que se acalmar, oferecer esse alimento, com tranquilidade, oferecer. Ah, eu não quero. Aí você tem que ver o que está acontecendo. Às vezes essa criança estava brincando, você tirou ela do meio da brincadeira, ela não quer comer porque ela estava brincando, ela quer terminar de brincar para depois comer. Às vezes ela estava vendo alguma coisa na televisão, você tirou ela do meio do negócio, não quer naquele momento também comer. Ou então, o tipo de alimento que você fez, e também as pessoas às vezes subvalorizam um pouco isso, a coisa de mudar a apresentação. A criança não tolera feijão caldo, você faz um bolinho de feijão, a criança come. Você faz um tutu de feijão, a criança come. Então, mudar a forma de apresentar. Agora, se a criança não come por nada, não quero. Aí você vai oferecer novamente, 1 hora depois, 40, porque ela vai pedir alguma coisa. E aí você vai pegar o alimento novamente e você vai tranquilamente oferecer novamente para ela. E conversando numa boa, agora é hora do almoço, mamãe e papai também comeram, todo mundo comeu.
né? Quando as crianças são maiores, muitas vezes elas estão bem mal acostumadas já a receber alguns alimentos inadequados. Então, elas vão barganhar muito, vão chorar muito. A gente tem que tentar ser o mais leve possível. E eu não estou falando aqui que isso é fácil, tá? Geralmente precisa até conversar com o médico, os pais ficam muito ansiosos, vai lá, faz uns exames. Se for preciso, conversa com a nutricionista. Mas é na persistência, é na tranquilidade do dia a dia ali, tentando realmente não substituir, que a gente chega em algum lugar. Uma coisa que às vezes os pais não se ligam, suco. Então, esses dias mesmo eu atendi um paciente que a queixa não come nada, mas toma suco sempre. Então, dependendo da idade da criança, a fome já é muito pequena, porque o ritmo de crescimento reduz demais. Você sai de uma criança que crescia metade do caminho do tamanho, que crescia metade do tamanho de nascimento em um ano, para uma criança que vai crescer 5 centímetros, 6 centímetros por ano. Então, reduz muito. E aí, naturalmente, a fome reduz. E às vezes um suco tira a fome dessa criança para o almoço. Então, um biscoito que você dá para essa criança, um pouco antes do almoço, tira o apetite dela. Então, ficar de olho nessas questões e efetivamente tentar não substituir. Não comeu, dali a uma hora oferece de novo. Os maiores às vezes vão para a escola, os pais ficam meio ansiosos, mas manda alguma coisa bacana, porque a criança vai aprendendo. E sempre pergunta para o seu filho, o que você quer de almoço? O que dá para a gente fazer para melhorar isso aqui? E dá algumas opções limitadas, né? Não pode ser também um monte de porcaria. Tem algumas alternativas plausíveis aí, então, né, doutor? Exatamente. Você até pode associar um alimento ruim a outro bom no início, para ir aproximando ela dos alimentos. Você pode fazer uns combinados, né? Mas você não vai comer e vai tomar um leite com achocolatado agora só para pelo menos comer. Isso não é legal. Muito bom. Doutora, aí pegando já esse gancho, né, dessas substituições que muitas vezes os pais acabam fazendo, quais são as consequências, né, dessa má alimentação? Pois é, as consequências, elas estão aí para todo mundo ver. A gente tem uma população cada vez mais pesada, né, e naturalmente sofrendo cada vez mais de doenças metabólicas. Então, é alarmante hoje o que a gente tem de obesidade, de diabetes, de colesterol alterado já na infância, e isso vai se perpetuando aí para a vida adulta. Então, quando você pensa no seu filho, você tem que pensar que o seu filho é uma criança hoje, mas amanhã ele é um adulto. E você está plantando hoje para ele colher amanhã. Eu não quero culpar os pais, não é sobre isso, mas nós somos responsáveis. Então, esse plantio dos primeiros anos, ele é muito nosso. E os nossos filhos vão colher. Então, se eu planto hoje boa alimentação, hábitos saudáveis, os nossos filhos vão ter muito mais facilidade lá na frente em manter os hábitos saudáveis e em terem uma vida saudável. Então, eles vão se livrar. Hoje, a gente tem até associação com neoplasias, com câncer. Né? A nutrição, ela está atrelada a tudo na nossa vida. Então, a pediatria ainda é uma área... A gente via poucos efeitos da má nutrição, porque era uma coisa mais de longo prazo. Mas hoje em dia, o negócio está tão bagunçado que a gente tem visto já na pediatria as consequências dessa nutrição inadequada das crianças. Doutora, é verdade que a criança obesa de hoje vai se tornar o diabético de amanhã? Com certeza, a chance dele é muito maior. Eu não posso dizer que ele vai se tornar, mas que ele tem uma chance muito maior, ele tem. Né? Porque ele já está com seu metabolismo alterado, ele já está com seu metabolismo alterado, ele já tem o seu corpo sobrecarregado desde os primeiros anos de vida. Então, você vai pegar aí um adulto de 20 anos, que é um adulto jovem, 25 anos, muitas vezes com uma sobrecarga aí insulínica de 15 anos já. É uma carga que vai junto, né? Exatamente, uma criança que já vinha há muitos anos. E aí, no início, o corpo da gente compensa. Mas chega uma hora que o corpo não consegue mais compensar. E é quando a doença aparece. A gente precisa tomar cuidado, então, né, com as crianças. Doutora, e como que a gente pode colocar, né, a suplementação vitamínica aí nessa composição alimentar? Então, toda criança,
precisa ter equilíbrio na alimentação. E aí a gente vai falar de frutas, vegetais, de proteínas, né? Porque os carboidratos, cereais, porque tudo isso vai compor as necessidades vitamínicas, minerais, nutricionais de forma geral que ela precisa. Quando a gente tem essas crianças mais seletivas, né? Principalmente as crianças maiores, muitas vezes, como é um trabalho demorado, de formiguinha para a gente conseguir melhorar essa alimentação das crianças, a gente precisa introduzir um suplemento para ir mantendo esses níveis de minerais e vitaminas dentro do que a gente considera adequado para o bom funcionamento do organismo, até que a gente consiga que a alimentação faça isso. Mas é um trabalho lento. Por isso que a suplementação vitamínica, ela é nossa amiga, sim, em muitos casos. Então, os pais que têm crianças muito seletivas em casa, comem muito pouca variedade de alimentos, tem criança que não come nenhuma fruta, nada, nenhum vegetal. Essa criança, naturalmente, vai ter alguma deficiência. E aí, nesse caso, vale a pena a reeducação alimentar familiar, então todo mundo rever o que está acontecendo e tentar melhorar, mas também uma suplementação para ajudar nesse processo como um todo. Muito bom, é sempre importante a gente trazer a saudabilidade aí para as nossas vidas, desde o início, né, doutora? O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Obrigada, doutora Paula, pela participação, por trazer essas dicas tão valiosas aqui para o nosso podcast. Imagina, foi ótimo. Obrigada pelo convite, Lígia. Sigam as redes sociais de Dr. Good e acompanhem os próximos episódios. Você que está ouvindo pelo Spotify pode acompanhar também pelo YouTube. E você que está vendo pelo YouTube pode ouvir também pelo Spotify. Até a próxima, pessoal! Podcast Good para ver e ouvir. Um oferecimento de Dr. Good. Disponível no Spotify e YouTube.